Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúde a todos os ouvintes com a paz de Jesus Cristo, tanto cristão como não cristão. A paz de Jesus é para você também, meu querido amigo. Muito bem-vindo para esta ministração de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é as quatro coroas, né? Existem quatro coroas mencionadas na Bíblia e eu vou falar sobre essas quatro coroas hoje, né? De início, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, também o mais difícil de compreender, por alguns talvez o mais amado, né? Pelo menos para mim, eu não sei porque eu gosto do Apocalipse mais do que todos os outros livros. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, abençoe todos aqueles que irão ouvir esse vídeo, todos aqueles que estarão presentes no dia de hoje para ouvir a tua santa palavra, Jesus. Que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito através de mim, porque de mim nada tenho, nada faço, nada posso, mas as palavras que vêm do trono da tua graça são poderosas para a edificação de muitos, para redenção, libertação, restauração, salvação, porque tu és desde o princípio o Todo-Poderoso, ó Jesus Cristo. Dê-me graça para ministrar hoje a todos aqueles que irão ouvir a tua mensagem de paz, de amor e de alegria. Obrigado, Jesus. Bendito és sobre tudo e sobre todos. Amém. Como eu já mencionei antes, hoje nós vamos falar sobre quatro coroas, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, folheamos a Bíblia, nós encontramos quatro coroas mencionadas no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento tem as coroas, mas não é mais coroas de reis e tal, né? Não vou falar de coroas de reis, vou falar de coroas, das promessas de coroa, a coroa da qual o Senhor tem reservado para nós guardarmos o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo sobre santificação, firmamento na fé, firmamento na doutrina da Bíblia, ficar preso nas doutrinas da Bíblia, que é ficar firme, ficar atento, ficar preparado para que ninguém, para que nada nesse mundo venha roubar a tua coroa, né? Então é algo que a gente vivencia todo santo dia. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós temos uma caminhada espiritual e o diabo não quer que você vá para o reino de Deus. O diabo não quer, nunca quis, nunca vai querer. Então, ele sempre vai estar ao nosso derredor, nos oprimindo, mas a palavra de Deus já diz que não vem tentação sobre nós senão humana, mas fiel é Deus que dará uma porta de escape para suportarmos as tentações, fugirmos das tentações, né? E estarmos firmes. E mesmo que nós tenhamos um espinho na carne, assim como o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, a graça de Jesus Cristo é o suficiente para nós, né? Glória a Deus. Então a gente está sempre
nos vigiando, lendo a Bíblia, nos orientando na Bíblia, para que a gente fique sempre atento ao que está ao nosso derredor, para não cair nos laços do diabo, porque o bicho é esperto, ele não é burro. O diabo, ele não é burro, ele é esperto, ele é inteligente, ele sabe como funciona a anatomia humana, ele sabe como funciona o cérebro humano. O diabo teve aí Deus da existência da humanidade para estudar os seres humanos, o que motiva os seres humanos, o que não motiva os seres humanos, para estudar a anatomia humana, para estudar o cóccix cerebral do humana, né? Então ele teve aí muito tempo para ter um conhecimento do corpo perfeito, né? Um conhecimento perfeito do corpo, melhor dizendo. Ele tem um conhecimento perfeito do corpo, de como o corpo funciona, de como o corpo age, de como o corpo age, perdão, gente, de como o corpo age, de como o corpo age. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ficou parecendo um trava-língua, né, irmão? Ficou parecendo um trava-língua agora. Mas é que realmente quando nós começamos a falar de Jesus, falar da Bíblia, muitas das vezes nós enfrentamos situações diversas porque o diabo não quer que você saiba da palavra de Deus. O diabo não quer que você saiba do evangelho. O diabo não quer que você fique sabendo das sagradas escrituras, porque você sabendo disso aqui, você vai saber o que tem de bom te esperando se você aguentar firme as tentações, as tribulações, porque as tribulações aqui na terra são passageiras, mas o que vier depois disso é eterno, o reino de Deus eterno, que nós vamos estar com ele. Por isso que o diabo sempre tenta distrair a nossa mente com coisas mundanas, que são meramente passageiras, né? E o diabo ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. E nós devemos vigiar e estar sempre atento na palavra para a gente não cair. Como eu já disse, ele é especialista na anatomia humana. Ele é especialista para saber como que funciona o corpo humano, né? Como o corpo reage a certos tipos de situações, como por exemplo a música, né? O diabo sabe muito bem como o corpo humano reage a cada batida de som, um timbre de som, qualquer forma de timbre, sequência de som. Você não vai ver, vou usar até um exemplo aí das danças do mundo, você não vai ver uma pessoa dançando pagode num baile funk. E você não vai ver uma dançarina de funk dançar pagode quando estiver tocando pagode, né? Quando estiver tocando pagode, vão dançar pagode. Se tá tocando sertanejo, vão dançar sertanejo. Se tá tocando funk, vão dançar funk. Eles não vão dançar um ritmo diferente do que prediz o ritmo que está sendo tocado, né? Então, se está tocando um ritmo de pagode, vai se dançar o ritmo de pagode. Então, mediante as músicas, mediante ao que nós ouvimos, como que funciona as ondas das músicas no nosso corpo, como que influencia, como que as vibrações da música influenciam o nosso corpo ao adentrar nos nossos ouvidos, ele sabe muito bem como é que influencia, como é que funciona, qual é a parte que atinge, ele sabe muito bem qual é a parte do corpo que age a cada tom, a cada timbre de música, cada, a cada ação, a cada timbre, a cada ritmo de música que é tocado, ele sabe exatamente qual a parte do corpo que se movimenta. Então, o diabo ele é especialista em anatomia do corpo humano e também como mediante nosso conhecimento básico do Evangelho, da Bíblia Sagrada, cremos que o diabo, ele, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz e também um especialista em música, um adorador por excelência lá no reino do Senhor Jesus, lá no reino de Deus, né? Em como ele, sendo um especialista em música, sendo também se tornando um especialista na anatomia do corpo humano, após a queda dele, a criação do homem e a criação e o pecado do homem, ele observando o homem desde sua existência para cá, ele se tornou especialista tanto em música quanto a anatomia do corpo humano. Então, ele é craque em fazer as pessoas pecarem com um tom de música tão simples, tão básico.
Ele tem essa especialidade, né? Então, por isso que devemos estar sempre vigiando, orando, jejuando, repreendendo em nome de Jesus, guardando aquilo que a gente tem, que é a fé, as obras em Cristo Jesus, porque a fé sozinha, ela não tem valor nenhum, tá? A Bíblia diz em Tiago, se não me engano, capítulo 1, versículo 14, não, capítulo 2. Eu vou ler aqui, irmão. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né? Eu não vou entrar no fundo desse versículo porque não condiz com as quatro coroas. Só estou dando um resumo do que significa guardar o que a gente tem, né? Guardar a salvação, guardar a fé, guardar os princípios morais e legais da Bíblia, que foi dada por Jesus Cristo, foi dada por Deus, né? Desde o princípio de tudo, de todos. Então, guardar os princípios da sabedoria, os princípios da Bíblia, guardar a fé, se fortificar no Evangelho, guardar a palavra no coração, praticar as boas obras, as boas ações, porque a fé sozinha, ela é morta, não dá para ser justificado somente pela fé. A fé é o primordial do Evangelho, a fé é o primeiro passo para você se tornar um cristão verdadeiro, para herdar o reino de Deus, porque Jesus disse que eu tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, tive nu, não me desse roupas, estava com frio, não me cobristes, estive preso, não fosse me visitar. E os discípulos perguntaram, Jesus, quando foi que a gente fez isso? E Jesus diz, quando deixaram de fazer para os meus pequeninos. Isso simboliza as obras, então devemos sim praticar boas obras. As boas obras não salvam, se não vier antes a fé. Primeiro a fé, depois as boas obras. As boas obras vêm depois da fé. Então Jesus estava pregando a fé e as boas obras. Primeiro a fé, depois as boas obras. A fé sozinha não basta. As obras sozinha também não basta. E as obras não vêm antes da fé. Primeiro vem a fé, para depois as obras. É uma sequência, né? Então, por que as obras vem depois? Porque ninguém pode ser justificado pelas obras. As obras não justificam. A Bíblia diz: ninguém é salvo pelas obras para não se gloriar de si mesmo, né? Então, para que ninguém possa se gloriar de si mesmo, não há salvação pelas obras. A salvação vem pela fé, a fé primeiro, as obras depois. Então devemos guardar a fé em Jesus Cristo, praticantes do Evangelho, guardar a palavra, para que ninguém possa tomar a nossa coroa, para que ninguém possa roubar a nossa coroa, tá? Mas que coroas são essas? Eu vou citar quatro coroas que foi mencionada pelos apóstolos através da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. A primeira que eu irei fazer menção é a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Então, a coroa da vida está prometida para aqueles que amam Deus, que são provados, né? Então, o céu é tomado à força. A salvação é pela graça. A entrada no céu é gratuita, porém por mérito. Como é isso? Não por mérito das obras, porque as obras não salvam, para que ninguém se glorie de si mesmo, né? E a fé sem obra também não é uma fé válida, é uma fé contraditória daquilo que Jesus ensinou, do que aquilo que Jesus pregou. E se a fé e se a salvação é pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus, como é que funciona esse negócio de ser a força, né? Quer dizer que, tipo assim, a caminhada para o céu não é um mar de rosas. A caminhada para o céu é uma corrida de obstáculos.
A caminhada para o céu é uma corrida de obstáculos, onde o diabo e os seus anjos, os demônios, tentam nos derrubar a cada momento. A gente está caminhando com o Senhor Jesus Cristo, são obstáculos invisíveis que a gente não vê. São obstáculos invisíveis que a gente não vê. Uma corrida de obstáculos cujos obstáculos a gente não vê. É como se a gente estivesse caminhando às cegas para o céu. Mas não é bem assim como se a gente estivesse caminhando às cegas para o céu. Tem a Bíblia Sagrada para nos guiar para a caminhada celestial. A Bíblia Sagrada é um mapa que nos guia para o céu. É um mapa que mostra o caminho para o céu e como nós devemos andar e nos comportar para chegar até o céu. Então, a gente tem que, através das tribulações e tentações que vêm até nós, nós devemos resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Nós devemos fugir das tentações para que ninguém tome a nossa coroa e para que a gente receba a coroa da vida, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas as coisas que has de parecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa aqui, presta bem atenção no que está dizendo, irmão. Ser fiel até a morte. Então, a coroa da vida é para quem é fiel até a morte. Quem é fiel até a morte, não nega Jesus até diante da morte, é difícil. Bom, eu não vou te falar que você não vai ficar com o coração na mão quando alguém meter uma arma na tua cabeça e falar, nega Jesus agora ou eu te mato. Você pode falar, tá tranquilo, eu não vou negar Jesus quando colocar uma arma na minha cabeça. O coração do homem é enganoso. Cuidado, irmão. Você não sabe. Quando a situação realmente estiver acontecendo, nós vamos saber. Só quando realmente a gente estiver perante uma situação dessa, de termos uma arma na nossa cabeça, e o cara falar, ou você nega Jesus, você morre, aí que nós vamos saber se realmente somos fiéis a Jesus Cristo, se somos cristãos verdadeiros, ou só somos mentirosos a nós mesmos, ou estamos só enganando a nós mesmos, né? Questão de fachada que engana a si mesmo. Então, é a coroa especial do mártir, ou aquele que ama tanto Jesus que estaria disposto a morrer por amor ao seu nome. A palavra testemunha em Atos capítulo 1, versículo 8, no original grego, é mártir, mostrando-nos que as verdadeiras testemunhas de Cristo é aquele que está disposto a morrer pelo seu nome. Né? Jesus já disse, aquele que perder a sua vida por amor de meu nome, a achará. Mas aquele que ganhar a sua vida, perderá. Porque quando Jesus está falando aqui, ele está falando da vida terrena e da vida eterna. Aquele que perder a sua vida terrena, essa vida, esse fôlego de vida que a gente tem, por amor do nome de Jesus Cristo, ganhará a vida eterna, porque não negou Jesus, não negou a fé, não negou, não guardou os firmes fundamentos, né? Tipo o versículo que a gente leu, guardou o que tem, a fé, e não negou até mediante da morte. E quando você nega Jesus aqui com esse corpo, com essa vida, com esse fôlego de vida que a gente tem, quando a gente nega Jesus com esse fôlego de vida, a gente perde a vida eterna. A gente ganhou a nossa vida terrena, mas a gente perdeu a nossa vida eterna, né? Então a gente deve guardar a nossa vida eterna, porque está preparado para nós a coroa da vida, a salvação, a eternidade. O que está em jogo aqui, irmãos, não é uma coisa superficial que vai acabar em 1 ano, 2 anos ou em 1000 anos. O que está em jogo aqui é uma coisa que é eterna. O que eu estou falando é uma coisa que vai durar pela eternidade. Não é uma coisa superficial, não é uma coisa passageira, não é uma coisa que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Estou falando de uma coisa que é eterna, que nunca vai acabar. A eternidade. É isso que está em jogo, é a eternidade que está em jogo aqui. Não é qualquer coisa, entende? Então, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, e uma delas é a coroa da vida. Guarda
a fé em Jesus Cristo, mesmo mediante da morte, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a vida eterna de você. A segunda coroa é a coroa de glória. A coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Pedro. Capítulo 5, versículos 2 e 4. 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque ninguém tem, viu, irmão? Ninguém tem. Continuando. Mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui, irmãos, ele está falando daqueles que fazem a obra do Senhor Jesus Cristo, não por ganância, não por avareza, porque tem esses trouxa que vagabundo, que não quer trabalhar e abre igreja para ganhar dinheiro e que vira pregador para ganhar dinheiro, que vira cantor para ganhar dinheiro. Ah, sou cantor gospel. Por quê? Aí levanta umas músicas totalmente sem nexo, sem sentido, sem base bíblica, sem fundamento bíblico, e aquele cristão que não está fundamentado na Bíblia vai achar que é realmente uma música cristã, uma música vinda pelo Espírito Santo, quando na verdade muita coisa não tem nada a ver, né? Fala muito do egocentrismo. Tudo que leva ao egocentrismo é satânico, diabólico, é do diabo. Porque a primeira pessoa que se elevou, a primeira pessoa que teve o seu próprio ego acima de massageado, que teve o seu próprio ego, como eu posso dizer, que teve o seu próprio ego manifestado, a primeira pessoa que teve ali o seu ego, né, acima, que se gloriou em si mesmo, que se exaltou em si mesmo, que teve o seu ego massageado, o primeiro ser que teve o seu ego massageado, hoje ele está nas partes mais baixas da terra, que é o diabo. O diabo foi o primeiro ser que sobrepôs o seu ego e hoje está no lugar mais baixo, porque Deus odeia pessoas egoístas, pessoas soberbas, pessoas que se colocam acima de tudo, né? Deus odeia esse tipo de gente, mas Deus ama aquelas pessoas que se auto-humilham na presença de Deus. Então aqui está falando das pessoas que vão fazer a obra de Deus, não por torpe ganância, não por dinheiro, não por avareza. E a gente tem que tomar muito cuidado com certas coisas, esses vagabundos que quer virar pregador, que quer virar cantor, não tem base bíblica, não tem fundamento, não estão nem aí pro evangelho, estão nem aí se sua alma vai pro céu ou vai pro inferno, porque eles só estão interessados em encher o bolso. Devemos tomar cuidado com esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses anticristos, esses falsos ensinadores, devemos tomar muito cuidado com eles. Se não prega a palavra do evangelho, se não prega a salvação, se não prega a redenção, se não prega pecado, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, toma muito cuidado mesmo. Essa coroa está reservada para os servos fiéis que trabalham não por amor ao lucro, não por amor ao lucro, mas trabalham de boa vontade, por amor a Deus e pelas almas. As pessoas que trabalham por amor a Deus e por amor às almas, que tem cuidado das pessoas que estão indo para o inferno. Olha, aquelas pessoas que estão indo para o inferno, ele não aceita que você vá para o inferno, ele não quer que você vá para o inferno. Essas pessoas que fazem a obra de Deus pela vontade do Senhor Jesus Cristo, é claro que aquele que vive na obra deve receber o seu digno salário, aquele que não tem um trabalho fora, que só vive na obra, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Há exceções, sim, irmão. Há falsos profetas gananciosos
existem falsos profetas gananciosos, mas também existem os servos do Senhor Jesus Cristo que vivem da obra, que vivem monetariamente do evangelho e dependem do seu salário para o seu sustento e para o sustento dos seus filhos, dos seus parentes, da sua família. Isso existe, eu não vou falar que não existe pessoas realmente sérias, que são pregadores sérios, que têm uma agenda abençoada, que vivem na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas sérias que vivem da obra, que só fazem a obra do Senhor e só vivem para ela. Tudo pela obra do Senhor, não por amor de si mesmo, não por causa dos lucros, mas por causa das almas, porque o interesse dele é as almas, mas ele precisa comer, precisa beber, precisa se vestir, precisa se alimentar e precisa alimentar sua família, pagar as contas e etc, né? Existem as pessoas que vivem, sim, só da obra, como também existem trapaceiros que vê as pessoas que só na obra é melhor e preferem não trabalhar. Tomar cuidado. Por isso que nós devemos orar a Jesus pedindo o dom de discernimento de espírito. Tendo o dom de discernimento de espírito, a gente discerne quem é verdadeiro e quem é falso. Provérbios capítulo 11, versículo 10. Provérbios capítulo 11, versículo 10. Versículo 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Corrigindo. O fruto do justo é a árvore da vida. Ou melhor, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é. Então, tem pessoas que só vivem para ganhar almas, para evangelizar, para pregar, para ensinar, para mostrar o caminho de Jesus Cristo a todos aqueles que estão na terra, que ele só vive para ministrar a doação do evangelho. Ele não tem tempo, não é que ele não quer, não é que ele é vagabundo, é que ele não tem tempo para ter um trabalho à parte, além do trabalho do evangelho, além do trabalho da salvação, o trabalho de mostrar o caminho de Jesus para aqueles que estão indo para o inferno. Existem sim pessoas que só vivem para isso. Não é porque eles não querem, porque são vagabundos, porque são trapaceiros, espertinhos, falsos profetas, enganadores, mentirosos. Não é isso. É que eles não têm o tempo para trabalhar, para ganhar, tirar o seu sustento das suas mãos, fazendo outros tipos de coisa. Eles não têm esse tipo de tempo. Eles não têm esse, porque eles precisam o quê? Tá sempre lendo a Bíblia, examinando a Bíblia, criar estudos, fazer sermão e fazer um bom sermão, fazer uma boa pregação, uma pregação equilibrada, uma pregação temperada. Fazer uma pregação é como cozinhar um arroz. Se cozinhar um arroz, cozinhar um feijão, se você não equilibrar bem os temperos, ou o arroz vai ficar salgado, ou o arroz vai ficar sem sal, ou o arroz vai ficar duro, ou o arroz vai ficar paposo. Então você tem que ali ter um controle, né? Preparar uma boa pregação que leva ao arrependimento, que não prega só bênçãos, que prega também o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e a sua justiça, os seus juízos vai vir sobre a terra. Devemos pregar, sim. É claro que quando uma pessoa está angustiada, devemos trazer uma palavra de conforto, de alívio. Quando uma pessoa está prestes a se suicidar, se levar uma palavra de conforto, de alívio, Jesus te ama, sim, devemos sim. É por isso que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe. Nós não sabemos o que passa nas pessoas, mas o Espírito Santo sabe. Por isso que devemos estar sempre orando, jejuando, para estar cheio do Espírito Santo, para que a gente saiba qual a palavra certa, o momento certo, para a pessoa certa. Então existem as pessoas que só vivem para a obra, só vivem na obra. Glória a Deus e aleluia. Então essa foi a segunda coroa. Já falei sobre duas coroas. A coroa da vida e a coroa de glória. A coroa daqueles que morrem pela palavra de Deus, que morrem pelo evangelho. E a coroa daqueles que vivem no evangelho. Aqueles que fazem de boa obra. Aqueles que estão até o pescoço
ali envolvido, até a cabeça envolvida na obra de Deus, no Evangelho. Ele respira Evangelho, ele respira pregação, ele respira louvor, ele clama por almas, a necessidade dele é as almas. Se ele não ganha almas para Jesus, é como se ele fosse morrer. Ele fica agonizado quando não ganha ninguém para Jesus. Então, existe esse tipo de pessoa que vai receber esta coroa de glória. A terceira coroa é a coroa de justiça. A coroa de justiça. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo, 2 Timóteo, glória a Deus e aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, glória! A coroa de justiça maravilhosa. A coroa está reservada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Por que está reservada? Porque só para aqueles que amam a vinda de Cristo. Porque tem gente que já... Jesus vai vir, Jesus não vai vir, como é que é, como é que faz. Então, tem gente que já praticamente perdeu a esperança da volta de Jesus, perdeu a esperança do retorno de Jesus, né? Então, é a mesma coisa que perder a fé. A pessoa que perde a esperança do retorno de Jesus, a pessoa que, mesma coisa, ter perdido a fé. Porque a nossa fé está fundamentada no Evangelho de que Jesus Cristo foi e da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. A fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Ou seja, eu não vejo, mas eu acredito. É a mesma coisa que o coronavírus, né? Todo mundo tem fé no coronavírus. Todo mundo tem fé no coronavírus. Por quê? Porque ninguém vê o coronavírus, mas todo mundo sabe que o coronavírus está aí matando um monte de gente. Então a fé é acreditar naquilo que não se vê, acreditar naquilo que não tem aspecto material, né? Aquilo que está além dos nossos olhos, né? A fé é aquilo que está além dos nossos olhos. A gente tem fé que acredita. Agora a esperança é esperar o quê? Esperar que Jesus Cristo, da mesma maneira que ele foi, ele volte. Esperar o quê? Esperar que um dia eu possa herdar a vida eterna. Esperar o quê? Esperar que eu seja eterno juntamente com Cristo. Esperar o quê? Que esse corpo corrupto se torne um corpo incorruptível. Esperar o quê? De que Deus prometeu e ele cumprirá através de Jesus Cristo a salvação a todos, a quanto receberem a Cristo. Aqueles que não receberem a Cristo não têm como ser salvos, serão julgados. Porque aquele que não receber a Cristo como único Salvador, receber a salvação, assim Deus seria um ser injusto. E Deus não é injusto. Toda a justiça de Deus está em amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo veio para fazer justiça e juízo de Deus, né? E todo aquele que espera a volta de Jesus Cristo, sabendo que ele não está morto, ele ressuscitou, subiu ao céu e voltará, essa coroa de justiça está preparada. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode ser que Jesus volta pessoalmente para certas pessoas. Pode ser que Jesus não venha coletivamente. O que é coletivamente? É o arrebatamento, onde Jesus vai voltar e vai ter o arrebatamento coletivo. Mas também tem o arrebatamento pessoal.
arrebatamento individual, o arrebatamento individual, onde cada pessoa ao seu tempo morre e vai para o paraíso. E fica lá esperando o tempo da ressurreição dos mortos. Aí os mortos que estão em Cristo serão ressuscitados, nós que estamos vivos subiremos juntamente com eles, estaremos com Cristo nos ares, no céu, na glória para sempre. Aleluia! E aqueles que esperam a volta de Jesus têm a coroa da justiça preparada e reservada. E agora a quarta e última coroa. Já falamos de 3. Coroa da vida, de glória, justiça e a última, incorruptível. A coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 ao 27. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vou repetir o versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Se estivéssemos nos dias de hoje, o apóstolo Paulo estivesse nos dias de hoje, ele não falaria coroa, falaria medalha. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, corruptível, se desgasta, se não cuidar, ela vai se deteriorar, vai escurecer, tem que estar sempre dando uma polidinha ali. Então, ele está falando desse tipo de coisa, desses tipos de pessoa aqui na primeira parte, aqueles que lutam como os nadadores, os corredores, os times futebol, de vôlei, que lutam nas Olimpíadas, que batalham um contra o outro de uma forma esportiva para conquistar as medalhas. Aqui naquela época eram coroas, né? E ele disse, eu não corro por causa de uma coroa corruptível, eu corro por causa de uma coroa incorruptível. Aquilo que não se corrompe, aquilo que não se deteriora, aquilo que não se acaba, aquilo que não se tem fim. Esta coroa está reservada para aqueles que vencem a carne, para aqueles que vencem a carne, porque vencer a carne não é fácil, não é. Vencer a carne não é fácil, é difícil, é oração, é jejum, é Bíblia, é harpa, é canções, é cantigas, é leitura da Bíblia, é clamor ao Jesus, Senhor da glória, piedade me protege, é aflição, é tudo quanto é tipo de lado. Como eu disse, a caminhada para o céu não é um mar de rosas, a caminhada para o céu é uma corrida de obstáculos, cujos obstáculos estão invisíveis aos nossos olhos, porque os obstáculos são os demônios que vêm lançando sobre nós tentações, mas não vêm tentações sobre nós da qual não possamos suportar, porque são humanas, são carne, né? Então, para vencer a carne, devemos orar e jejuar para a glória de Deus, e a gente consegue escapar dessas terríveis tentações de falar palavrão, de xingar, de se masturbar, de ouvir música que não convém. A música que não convém não é só essas músicas poluídas que tem palavrão para lá e para cá. Essas músicas bonitinhas também que não tem palavrão, que essas músicas que parece que massageiam nosso coração, essas músicas bonitinhas do mundo que não tem palavrão, mas tem uma melodia até que bonitinha, né?
Mas tomar cuidado com essas músicas também, se abster dela, porque são vontade da carne. A gente tem que se aproximar da vontade do Espírito, pegar o hino da harpa e cantar com glorioso cristão é pensares. Nossa esperança é sua vinda, como eu posso dizer, Cristo Jesus fiel amigo, grata nova, doce nova. E nossa, quando o céu for enrolado, quando a angelical trombeta tocar, os guerreiros se preparam. Gente, tem muito hino bonito, alma batida. Outra glória a Deus e aleluia. A gente vence essas tribulações, hinos inspirados pelo Espírito Santo, mesmo hinos que não estão na harpa, mas são criados e motivados através do Espírito Santo, né? Que fala das tristezas, das dores, das aflições e nós suportarmos um pouco mais para chegarmos e herdarmos a coroa incorruptível, vencer a nossa carne, vencer as nossas tentações, vencer os nossos desejos, vencer os nossos princípios, vencer nós mesmos, né? Receberemos essa coroa não vivendo segundo as cobiças da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquele que faz a vontade da carne acha a corrupção, aquilo que é passageiro, como por exemplo o desejo de ter dinheiro, desejo de eu ter, desejo. Às vezes você nem precisa daquilo, aquilo não é uma necessidade básica para você, mas você deseja tanto que você quer aquilo de qualquer jeito. Você quer um carro de 70 mil, um carro de 200 mil, né, gente? Um carro de 10 mil vai fazer o mesmo, vai chegar no mesmo lugar que um carro de 70 mil. Uma moto de 30 mil vai chegar no mesmo lugar que uma moto de 7 mil. Então, uma bicicleta de 300, 200 reais vai chegar no mesmo lugar que uma bicicleta de 1.000 reais. Muitas vezes, se você tem condição de ter, não é errado obter. Se você tem, não é errado obter. O errado é você não ter condição para ter e querer ter um celular de 500 reais, 700 reais, tem a mesma funcionalidade que um celular de 2.000, 5.000 reais. Se você tem condições, beleza. Se você não tem condições para isso, faz umas economias, não tenta fazer, colocar, sujar seu nome, levantando carnê e tudo, faz umas economias, paga à vista. É melhor do que isso, do que fazer, criar esses negócios de criar boleto, vir para cá, vir para lá, criar prestações, porque a gente não sabendo no dia de amanhã, a gente faz prestações hoje, fazer a prestação de 1 ano, né? Daqui a pouco você perde o emprego, se acidenta, acontece alguma coisa, seu celular é roubado, né? Aí você faz um celular de 1 ano, aí seu celular é roubado daqui 5 meses, você vai ficar pagando o resto do ano um celular que você não tem, né? Então devemos tomar cuidado com a ganância, porque às vezes você perde o emprego e não consegue pagar e fica com o nome sujo. Então, semear na carne vem a corrupção, vem aquilo que se deteriora, vem a ganância, o desejo descontrolado de ter aquilo que muitas vezes não precisamos, aquilo que às vezes não é muito necessário nas nossas vidas, né? Acontece isso muito. Mas aquele que semeia do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então, a coroa incorruptível é aqueles que vencem a carne e se entregam ao Espírito e ganham a vida eterna. Porque todo o evangelho é baseado no quê? Na eternidade. Como eu já disse, o que tem em jogo aqui não é algo que vai ter um fim. É algo que vai ser eterno. O que está em jogo aqui é a eternidade, gente. Não tô aqui brincando de ministrar a palavra. Não tô aqui brincando de pregar a palavra. Se fosse para mim fazer isso, é melhor eu ficar calado. Se fosse para mim fazer isso, é melhor Deus cortar minha boca, arrancar meu maxilar fora. Estar aqui brincando de pregar a palavra, é melhor que eu vire mudo, né? Porque eu não tô aqui
brincando, eu tô aqui te alertando, porque o que está em jogo é a vida eterna, é a tua eternidade, não é uma coisa passageira, não é uma coisa que vai ter fim, não é uma coisa que vai passar. O que está em jogo aqui é a eternidade. Você quer passar a eternidade com Jesus Cristo no bem bom, ou você quer passar a eternidade sendo queimado? É ser queimado, vou falar a verdade, sendo queimado, gente. Você consegue ficar 1 minuto com a tua mão em cima da boca do fogão? Acende o fogão, tenta ficar 1 minuto lá. Coloca só o vapor do gás já é o suficiente para queimar sua mão, para você tirar a mão e você não aguentar. Imagina você ficar com a tua mão queimando a pele, queimando a carne, queimando os nervos, aparecendo os ossos, né? Se deteriorando tudinho, destruindo a sua mão, o fogo destruindo. Imagina, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. E o inferno vai ser eterno. No eterno é só. E para dizer a verdade, o inferno é só o começo, tá? O inferno é só o começo. Tem coisa pior que o inferno. Tem coisa tão pior que o inferno que o próprio inferno será lançado, que é o lago de fogo. O lago de fogo é pior que o próprio inferno. Então vai vir coisa, tem coisa pior que o inferno, o lago de fogo, que o inferno será lançado. O inferno é só um lugar onde aqueles que andam na injustiça e na corrupção vão passar, vão aguardar a ressurreição para o julgamento da condenação para o lago de fogo. Não estou aqui brincando, estou falando sério. Se não fosse para mim falar sério, melhor nem falar. O evangelho não é brincadeira. Isso não serve só para quem não é cristão, serve também para quem é cristão. Tanto para quem é cristão, para quem não é cristão. A palavra é para todos. A palavra serve tanto para você, quanto serve para mim também. Não é brincadeira. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho não é incrível mundo da Disney. Deus não é uma fada madrinha que faz pif, pof, puf e seu milagre chega. Não é assim que funciona. O evangelho é coisa séria. Negligencia os desejos da carne e se rende aos desejos do Espírito. Isso serve para você e para mim, porque não é fácil ser evangélico, não é fácil ser cristão, é fácil ser crente, ter fé que Jesus existe, que Deus existe. Agora, ser cristão de verdade, nunca foi fácil. Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Que evangelho de lixo é esse que só prega coisas boas? As coisas boas não são aqui na terra. Jesus diz, buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Porque as coisas que são de baixo vai ter um fim. Tudo que está aqui na terra vai ter um fim. Essa terra já era, já está condenada a morrer. Entende? Já está condenada a morrer essa terra, já era. Não importa o que se faça ou deixe de fazer, um dia essa terra, já era. Aí o que vai acontecer? Aqueles que não se entregaram a Jesus Cristo, bau, inferno, lago de fogo. Aqueles que entregaram a Jesus Cristo e não vivenciaram de acordo com o evangelho, bau também. Inferno, lago de fogo. Mas aqueles que vencem a carne, vencem a corrupção, guardam o que tem, está sempre orando, jejuando, negligenciando as coisas terrenas, mas buscando as coisas que são espirituais, as coisas que são de cima, a vida eterna te espera, aleluia! Deus abençoe a todos.